alimentação, hotéis para um público de maior poder aquisitivo. O que a gente tem aqui em Tubarão? Tubarão tem vários atrativos turísticos, tem o turismo rural, tem a questão das termas, nós temos o patrimônio cultural, o patrimônio arqueológico do município. Isso precisa ser melhor estruturado, mas além disso, Tubarão ainda tem um diferencial na região, que é este apoio ao turista. A estrutura de turismo que Tubarão tem para atender o turista, com comércio, com hospedagem, com alimentação de qualidade, é algo que os municípios da região não têm estrutura para isso. Mesmo os municípios litorâneos, né, que tem belas praias, não tem a estrutura para atender o turista que Tubarão tem. E isso é um diferencial no município. E para que você faça, para você incentivar a criação de mais aqui em Tubarão, é muito mais fácil do que você incentivar isso nesses outros municípios. Por isso que até a próxima proposta vai ser a questão de você trabalhar isso regionalmente. E ainda tem uma outra questão. Muitas vezes você não tem uma estrutura apropriada para receber pessoas de maior poder aquisitivo e que vem também, né? E Tubarão ela tem esse potencial para isso que os municípios da região não têm. A questão da qualificação da mão de obra empregada no turismo é importantíssimo, assim como nas empresas, nas indústrias, você ter uma mão de obra qualificada para aquela determinada atividade. E isso é uma coisa que também falta aqui em Tubarão, essa qualificação da mão de obra que vai ser empregada no turismo. Implantações de circuitos turísticos de forma regionalizada. Então é assim, você começar a pensar o município, não somente o município, mas o município e a região. Nós temos uma região muito rica em atrativos naturais ou em atrativos turísticos e assim, isso tem que começar a ser trabalhado de uma forma regionalizada. Nós temos as termas aqui de Tubarão, mas também tem as termas de Gravatal, que são muito famosas. Eu, por exemplo, antes de vir para Tubarão, não sabia que Tubarão também tinha termas. Então assim, você começar a criar isso, e isso é algo que funciona. Um exemplo assim muito bem sucedido que a gente tem aqui no Brasil em questão desse turismo regionalizado é Gramado. Gramado ele não trabalha o turismo sozinho, ele trabalha o turismo regionalizado com as regiões em volta, de forma porque assim, se você for para lá para passar 10 dias, você tem 10 dias de atividades diferentes para fazer. Porque você não fica só na cidade, você trabalha a região como um todo e tudo é muito perto. E aqui em Tubarão a gente está perto de tudo também. Tá começando a ser bem dotado dessa infraestrutura viária. Então assim, tá na hora da gente deixar algumas questões assim de lado e começar a trabalhar principalmente o turismo de uma forma regional. Um polo irradiador. Exatamente. E assim, ainda tem essa vantagem, porque as coisas irradiam de Tubarão por Tubarão ser um polo. Então assim, tá na hora de começar a sentar e ver assim, o que você tem de potencial e trabalhar isso de uma forma conjunta. Porque dessa forma todos ganham. Né? Dentro das suas vocações, dentro dos seus principais potenciais, mas todos ganham com isso. Além disso, elaboração de um inventário do patrimônio histórico e cultural de Tubarão. Nós temos, né, nós temos o patrimônio histórico e cultural, mas isso ainda não foi inventariado, isso não foi tombado, e daí nós temos muitas vezes assim, a perda desse patrimônio que vai se desfazendo com o tempo. Né? Vai vindo a era moderna, tudo moderno, nós vamos derrubando nosso patrimônio, substituindo pelas coisas modernas e vamos perdendo a nossa história. E Tubarão tem uma história muito rica e isso é uma coisa que a gente vai ver a curto prazo, vocês estarem fazendo inventário desse patrimônio histórico e cultural do município. Incentivar a preservação das edificações de valor histórico e cultural, bem como do patrimônio arqueológico. Então, assim, nós temos aqui em Tubarão não só esse patrimônio das edificações de valor histórico e cultural, mas também a gente tem o patrimônio arqueológico, sítios arqueológicos, nós temos os sambaquis, nós temos um grupo dentro da Unisul, certo? Que já está assim, tem tudo isso mapeado, tem as estruturas, o que é necessário fazer para manter. Então nós temos assim, trabalhar com políticas que incentivem as
potencial do município. Além disso, em relação à cultura, estabelecer uma política de cultura fomentando o desenvolvimento das atividades culturais e o envolvimento da população na sua produção. Por quê? Porque assim, a gente tem que pensar a cultura principalmente assim, de uma forma integrada. Nós temos a educação, nós temos o esporte, nós temos a cultura. Então assim, isso precisa começar a trabalhar de uma forma estruturada. E além disso, você ter um envolvimento maior da população nessas atividades culturais. Porque hoje ainda no Brasil a gente tem assim, até a gente vê nas administrações públicas de uma forma geral, né, a questão assim, a cultura ela está sempre ligada à educação e o que fica para a cultura é o que sobra. Então assim, nós temos às vezes a cultura muito mais voltada para a elite e a classe média e de baixa ela não tem um acesso tão grande às atividades culturais quanto a elite. Quando na verdade a gente pode fomentar o desenvolvimento da cultura e estar assim, envolvendo a população para estar assim, trabalhando com essas questões culturais. Fomentar a utilização dos espaços culturais existentes no município, que Tubarão não tem, ainda falta bastante, principalmente na periferia, mas tem já alguns, né, equipamentos culturais e que a gente precisa incentivar o uso deles. Fomentar a descentralização da cultura para os bairros periféricos, através de parceria entre as secretarias e entidades. Então assim, a gente tem, né, que isso também não é uma realidade de Tubarão. Como o professor estava falando, a gente está passando por um processo de mudança mesmo. Muitas vezes assim, o que está fora do centro, ele está desprovido de tudo, inclusive das questões sociais, a questão de acesso à cultura, de acesso ao esporte, de acesso ao lazer, e aqui em Tubarão também. Então assim, fomentar também atividades que a gente possa descentralizar as atividades culturais, né? Levar, porque muitas vezes não adianta assim, a gente sabe que o orçamento público não é tão grande quanto nós gostaríamos. E que nós temos que estabelecer o que fazer, quando fazer. Então, assim, algumas atividades a gente pode começar a viabilizá-las de uma forma mais econômica. Então, assim, uma forma, não dá para construir um equipamento de cultura em cada bairro, mas dá para você estabelecer formas, assim, de ter, de levar a cultura para esses bairros periféricos, mesmo que seja de vez em quando. Como, por exemplo, tem alguns municípios que fazem o ônibus da leitura, né? Montam uma biblioteca dentro de um ônibus e vai ter um acesso, fazem programas de incentivo à leitura. Então, assim, é uma forma de você começar a democratizar também o acesso à cultura no município. Além disso, a criação de um calendário anual de atividades culturais no município. O que a gente vê no município? Que às vezes acontece. Não se tem, certo, um local onde você tem todas as atividades anuais. Daí o que acontece? Às vezes, no mesmo dia tem 3, 4, 5 eventos e daí você acaba dispersando essa população. Se a Secretaria de Cultura conseguir, pelo menos assim, os eventos, lógico que o Tubarão sendo um município muito grande, não dá para fazer isso de uma forma, não dá para fazer de todos, mas assim, os principais eventos do município, né, os mais importantes assim, estabelecendo um calendário anual, até para que as pessoas saibam o que acontece, ter uma facilidade maior de saber o que está acontecendo no município, quais são as atividades culturais, para que a gente consiga democratizar. As pessoas falam, nossa, vamos ver o que está, uma agenda cultural de Tubarão, o que está acontecendo agora. Buscar parcerias entre a Secretaria de Cultura e as entidades culturais para fomentar o desenvolvimento da cultura dentro de Tubarão. Daí é a mesma questão que a gente vê, né, que a gente estava falando antes das secretarias. A gente trabalha com o mesmo foco de formas isoladas. O que a gente precisa muitas vezes? A gente precisa estabelecer parcerias para trabalhar. Então, assim, a Secretaria de Cultura estabelecer parcerias com as entidades culturais do município para fomentar a questão da cultura dentro de Tubarão. Né? Algo que a gente sempre fala é que assim, nós temos, saindo um pouco da questão da cultura, né? Nós temos um público, assistência social